eu gostaria de contribuir com duas histórias que aconteceram comigo. A primeira foi na adolescência, eu tinha por volta de 17 anos, e um rapaz começou a me adular, bajular, né? E ele me acompanhava na saída do meu trabalho até o local onde eu fazia um cursinho pré-vestibular. Ele fazia isso caminhando ao meu lado, algumas vezes dentro do carro dele. Eu ia caminhando na calçada ele ali, porque ele queria que eu entrasse no carro dele. Por várias vezes insistiu, né, em me dar carona e eu nunca aceitei. Mas aos poucos ele foi meio que assim me conquistando. Ele me enviou flores, né, me deu uma caixa de bombons. Enfim, as coisas correram dessa forma assim até um determinado momento em que ele me ofereceu uma carona e eu finalmente aceitei, entrei no carro. Porque naquele dia eu não tinha aula, eu não teria aula, então ele supostamente me levaria para casa, né? O que não aconteceu. Ele acabou me levando para um motel e forçou muito para que nós tivéssemos uma relação sexual. E nesse, nesse momento de forçar, é, ele me deixou bastante machucada. Eu fiquei com a parte interna das coxas cheias, completamente cheias de hematomas. Os meus braços, antebraços, igualmente, porque eu me esforcei muito, né, o tempo todo para afastá-lo de mim, para impedir que ele abrisse as minhas pernas. Isso foi muito sofrido, foi doloroso. Naquele momento, eu me sentia, além de fisicamente frágil, porque eu tremia, o meu corpo todo tremia de uma forma muito intensa, pelo nervosismo e o medo mesmo, né? Eu senti muito medo. E, ao mesmo tempo, eu chorava muito, então isso me deixou fraca, mas não ao ponto de impedir que eu me defendesse. Então eu me defendi o quanto eu pude, eh, eu clamei, né, me humilhei a ele pedindo que por favor não fizesse aquilo. Eh, Tentei usar um pouquinho ali uma certa inteligência, né, meio difícil quando a gente está com tanto medo, assim, se sentindo numa situação assim tão vulnerável, né? Mas eu falei para ele que nós poderíamos ter aquele momento ali de uma maneira muito bonita, que não precisava ser daquele jeito, que eu não estava preparada, que eu ainda não tinha mantido relações sexuais com ninguém, então que eu precisava me acalmar, pensar naquilo e pensar naquela situação ali, me precavendo, né? Obviamente que eu não conhecia tantas terminologias como hoje, que já na fase adulta, mas eu disse a ele isso, né, que eu tinha medo de engravidar, e, enfim. Todos os argumentos que eu pude usar, eu usei, além do choro, além do meu esforço em afastá-lo do meu corpo. E, enfim, eu contei talvez com uma dose de sorte por ele não ser efetivamente um psicopata. De qualquer forma, ele era muito mau caráter, porque ele me adulou o quanto pôde até conquistar minha confiança e me levou para essa situação tão delicada, né? Então, não aconteceu, não se concretizou o ato ali, mas me deixou marcas muito profundas durante muitos e muitos anos, assim, porque eu me tornei uma moça medrosa com relação ao sexo, né? Para mim, quando chegava perto de acontecer isso, era um momento meio que de terror, assim, sabe? Aquilo parecia que ia ser ruim para mim. Ou seja, é, transferindo para uma única palavra, eu fiquei com trauma, né? Outra história que eu posso contar para vocês é uma história que aconteceu já no meu primeiro casamento, quando eu quis terminar o casamento. De fato, eu terminei, né? Porque havia muita infidelidade da parte dele, do marido, e porque eu não tinha mais ah, afeto por ele. Não é nem questão do amor, não tinha mais afeto. Nosso relacionamento era bem doentio. E ele nunca tinha sido agressivo comigo fisicamente. A agressão dele era sempre moral.
era sempre me envergonhando na frente dos outros, me humilhando, né? Enfim, chegou um momento, então, de eu dizer para ele, olha, eu não quero mais continuar esse casamento e eu já procurei um advogado para tomar as informações. E aí, naquele momento, ele me segurou com muita força pelos braços, né? É, nos antebraços, assim, ele me segurou muito forte e me deixou muito machucada, toda roxa, porque segurando os meus braços e eu me forçando a me livrar dele, né? Eu fiquei bem machucada também. Nesse caso aí, eu já era uma mulher mais madura, então eu soube como reagir e eu não tive medo, porque eu já conhecia um pouco mais de lei, eu já sabia um pouco melhor me defender. Na primeira vez, aquilo passou impune, totalmente impune. E já na segunda situação, eu então, de fato, já tinha ido a um advogado pegar algumas informações a respeito de solicitação de divórcio, né? Então ali eu tive, na verdade, mais um motivo para requerer a dissolução daquela união. E foi o que eu fiz. E com isso, o advogado expediu um documento no qual deixava claro que esse meu ex-marido não poderia se aproximar de mim, muito menos de mim, né, mas ele não poderia sequer ultrapassar o portão da minha casa. E foi assim a melhor coisa que eu fiz, porque daí dali para frente tudo foi tomando o rumo certo, adequado, né, para minha sanidade física, moral, psíquica, enfim. É preciso romper com esses relacionamentos abusivos, é preciso romper com esses modos de lidar com a sexualidade, né, como foi no primeiro caso, de uma maneira tão traumática. E eu acredito que o apelo maior para todas as histórias, além das minhas, de todas as mulheres, né, do nosso convívio, enfim, que a gente pensa que não tem ninguém aqui que sofreu algum tipo de maltrato, o abuso, né? Isso não se restringe também só à mulher, nós estamos tratando aqui, nesse momento, mais especificamente da mulher, mas a gente sabe que na infância acontece muita agressão, né? Eu espero que esse relato ele possa, no mínimo, levar alguém, uma única pessoa que seja, a reflexão já terá valido a pena passar por essa avalanche de sentimentos novamente. Muito obrigado. Bom, a minha história foi a seguinte. Eu namorei por 3 anos com o rapaz, éramos noivos, né? Pensávamos em casar, marcamos a data do casamento, tudo bonitinho. Só que isso é só a introdução. Quando a gente iniciou a namorar, em 7 meses, vence o príncipe encantado. Nossa, ele fazia tudo de bom. Era uma pessoa querida, educado, gentil, aparentemente honesto. Depois dos 7 meses de namoro, ele começou a me fazer passar vergonha na frente dos amigos. Nunca vou esquecer o aniversário de 15 anos que nós fomos, só porque eu estava dançando com um amigo dele. Ele me puxou pelo cabelo no meio de todo mundo e eu tive que sair do local. Se eu saía com ele e passava batom vermelho, ou pintava as unhas, me maquiava ou fazia uma escova, colocava uma roupa justa, ele me olhava e dizia: quem é que tá com cara de palhaço agora? Tá parecendo uma putinha. Vai fazer programa na esquina? Eu olhava para ele: eu não vou tirar. Vai, senão eu não saio contigo. A roupa que ele gostava de me ver vestida era tênis, abrigo e camiseta. Mas vivia olhando para as outras. Vivia me traindo. Eu era sempre a última a saber. E além das agressões, beliscões, tapas na cara, quando tínhamos alguns momentos íntimos,
ele me batia, ele me empurrava, ele me agredia, ele forçava uma relação que eu não queria. Inclusive, quando ocorreu de eu ficar grávida, o dia que aconteceu, eu apanhei muito. Eu fui bastante humilhada, judiada, recebi chutes. Nós não tínhamos casado ainda. Daí, noivamos, alugamos a casa, mobiliamos, marcamos a data do casamento, igreja, tudo que se tem direito, a festa. Um mês antes ele chegou para mim e disse que não queria mais, que tinha encontrado outra pessoa. Essa outra pessoa era minha melhor amiga. Ela, tanto ele quanto ela me traiu, mas cada um é livre, né, para fazer o que quiser. Daí ele disse para mim que não queria mais, que tinha encontrado outra pessoa e que não ia haver mais casamento. Para mim tudo bem. A pessoa não é obrigada a casar com quem não quer. Só que houve um agravante. 3 meses depois eu descobri que eu estava grávida e me tornei mãe solteira sem querer. E no dia que eu me entreguei, eu falei para ele que eu não queria. Que se ele me amasse de verdade, ele esperava. Só que ele não quis esperar. Então, ele simplesmente disse que não queria criança, que o filho não era dele. E durante 5 meses ele fazia de tudo para que eu abortasse a criança. Até a última tentativa, que ele, com 5 meses de gravidez para 6, ele foi na minha casa, ele marcou um local de aborto, que eu nem conhecia, e me levou o dinheiro dizendo que estava marcado, que era para mim tirar a criança enquanto Deus ainda tinha tempo de nos perdoar, do que deixar nascer e ver uma criança rejeitada, revoltada e mal amada. Daí eu só joguei o dinheiro na cara dele e eu disse assim um palavrão. Eu disse: enfia esse dinheiro no cu, desgraçado, porque o meu filho vai nascer. E me ergueu da cadeira que eu estava sentada, me jogou assim no chão. Eu só deu tempo de proteger a barriga. Ele me chutou, ele me socou, e me deixou tudo marcada. E eu tive que pedir socorro, porque acho que eu não ia sobreviver. Eu chamei a vizinha, ela chamou a ambulância e eu precisei ir dali mal para o hospital, quase perdendo o bebê. Que era por ele que eu lutava. Isso já se passaram 22 anos. Mas ainda dói na alma. O soco, o chute, a rejeição do filho que não tinha culpa. Que me bater não tinha problema. O problema era o bebê na barriga. A gente revive tudo, né? E eu não perdi o neném. Só que nós fazíamos parte do grupo de jovens. Cada vez que eu ia era uma humilhação. Ela vinha, tentava passar a mão na minha barriga para dizer que era boazinha. Eu só dizia: tira, que esse filho não é teu. A hora que você tiver, você faz o que quiser com a tua criança. E ela recém tinha abortado um filho para ficar com ele. E ele tentou fazer o mesmo comigo. Daí, chegando aos 8 meses de gravidez, a minha mãe pediu para me olhar cômoda. Pedi quando que ia vir a cômoda para nós arrumar, porque as roupinhas estavam tudo lavadinha. E a mulher, quando está grávida, você parece que o neném vem a qualquer momento, né? A gente não sabe nem o dia, nem a hora. Daí eu fui perguntar para ele. Fui numa igreja que eu não vou dizer o nome, aí nem a fé,
Ele me chamou de louca em público. Ele fez novamente passar outra vergonha. Eu era uma louca que só queria o dinheiro. Esse filho não era dele. Que ele que sabia quando que entregar. Que ainda faltava um mês para o neném nascer. Isso foi num sábado. No domingo veio o sinal de sangue. Eu entrei em trabalho de parto. E na terça-feira de madrugada o meu filho nasceu. Era a coisa mais linda. Era um príncipe. E ele nasceu com lábio leporino. Ele nasceu com um problema sério de coração que os médicos não me falaram. Ficamos 4 dias, parto normal, no hospital. E disseram que eu tinha alta, mas o neném não. Que o neném não tinha nem previsão de alta. Eu só respondi para o doutor: doutor, eu posso ter alta, mas eu não saio daqui sem meu filho. Eu fico no corredor, eu durmo no chão. Agora eu não saio daqui sem meu bebê. No outro dia, o médico deu alta para o neném. Fomos para casa felizes, achando que estava tudo bem. Eu ia ter que encaminhar ele para o centrinho, porque a fenda palatina era grande, ele não tinha metade da gengiva direita, nem em cima nem embaixo. O céu da boca era todo aberto. Quando eu amamentava, muitas vezes voltava o leitinho pelo nariz. Só que esse não era o problema. O problema foi depois que eu voltei para casa, na segunda-feira, o neném faleceu nos meus braços. E a hora que eu mandei avisar o pai do meu filho, ele dizia que eu matei o meu filho. O velório, ela foi lá visitar, foi lá confirmar. Foi o velório mais cheio. Tinha muita visita, muitos curiosos, né, querendo saber se a criança tinha lábio leporino mesmo, se eu tinha matado a criança. Que a culpa sempre é da mulher, né? Nunca o homem é culpado. Mas quantas vezes eu chorei desesperadamente, quantas vezes quando eu via ele eu tremia desesperadamente. E no falar até agora eu não estou me sentindo bem, eu estou com um aperto no coração, eu me sinto mole, eu me sinto trêmula, eu tenho vontade de chorar gritado, eu sinto medo, eu nunca mais vi ele nesses 22 anos, mas eu não sei qual é a minha reação. Eu tenho horror à pessoa dele. Eu tenho pesadelos. Até hoje. E o que eu estou falando nesta entrevista, ainda eu resumi o máximo do máximo, porque foram 3 anos de muitas agressões. Em palavras, atos, foi assim bastante complicado. E estou me segurando para não chorar, senão não consigo dar entrevista. Mas foi humilhante. E daí depois, ele casou com ela. Hoje em dia ele vive com essa mesma pessoa. Só que o que ficou para mim? A saudade do meu filho, que era o que mais importava. Porque eu lutei assim desesperadamente. Só que eu jamais esqueci o choro desesperado da criança, de quando ele pegou no colo, os medos que sentiu, o pavor, as humilhações e o horror de vários momentos, ser espancado, não poder gritar, fazer sexo sem querer. É, você querer gritar para o mundo, você querer pedir ajuda e você sentir vergonha, porque a sociedade na época não aceitava. Recém tinha criado a delegacia da mulher, então era tudo muito cru, muito novo, não tinha experiência. Se você fosse lá da queixa, você era humilhado, você era taxada de vagabundo, você não tinha voz e você não tinha vez. Espero que esse depoimento sirva para as meninas mais novas
até para mais velhas, que se ame, que denuncie. E quando abri a minha boca fui desacreditado, porque era um momento que a mulher não tinha valor nenhum. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser mãe solteira. E terceiro, por você ter se entregue ao amor das que você achava, supostamente, que era da sua vida, e ele não te valorizar. Ele te soltar como lixo. Hoje, eu vejo que eu tive um livramento. Porque se eu casasse, eu ia apanhar muito. Ia ter que apanhar quieto. Ele já me traía em solteiro, imagina em casado. Então que as mulheres possam realmente se dar o valor que merecem. Não importa se de repente você tem uma relação de homem com homem, mulher com mulher, o problema é o mesmo. A agressão é a mesma. E a dor é igual.